Olá, sou a professora Renata, da Unicursos, e hoje, de português, e hoje eu vou lhes dar algumas dicas sobre a prova do CESP. Nós não vamos hoje resolver questões, nós não vamos ver o conteúdo da prova, e sim, como a banca CESP, principalmente com foco na prova do INSS, que está bem próxima, agora no dia 15 de maio, como você lidar com algumas expressões que sempre aparecem na prova do CESP. Por exemplo, a palavra elíptico, ou elíptica, ou a palavra elipse. Você sabe o que significa elipse, elíptico ou elíptica? Elíptico significa oculto, escondido, implícito. E o CESP sempre usa essa terminologia, principalmente para se referir a termos que já apareceram no texto. Veja o exemplo dessa prova do DPU de 2016, do nível médio, cargo 11. O sujeito da forma verbal atendeu, linha 14, que está elíptico, refere-se a serviço público de saúde na localidade, linhas 12 e 13. Turma, esta questão está errada. Por que essa questão está errada? Sim, há um sujeito elíptico na forma verbal atendeu. Só que em vez de o referente ser serviço público de saúde, quem atendeu alguma coisa foi a Defensoria Pública. Toda vez que o CESP falar em elíptico, falar em elipse, volte ao texto para ver a qual termo a expressão se refere. Senão, você vai acabar errando a questão, porque a elipse aí não é do termo serviço público, e sim da Defensoria Pública. Outros termos bastante usados são supressão e inserção. O que significa isso? Suprimir significa retirar, inserir significa colocar. Então, veja um exemplo da prova do DPU 2016, cargo 1, nível superior, questão número 7. A supressão da vírgula empregada logo após prerrogativa, linha 41, manteria a coerência do texto, embora alterasse o seu sentido. Gente, questão certíssima, porque se você voltar ao texto e perceber que na linha 41 tem prerrogativa garantida pela Constituição Federal vigente, é a mesma coisa que prerrogativa que foi garantida pela Constituição Federal vigente. Esse que retoma a prerrogativa é um pronome relativo. E todo pronome relativo, o fato de eu pontuar, tornando uma oração explicativa, ou não pontuar, deixando a oração restritiva, não fere a coerência do texto, a norma culta, mas altera o seu sentido. Então, a supressão desta vírgula alteraria, sim, o sentido do texto. Por isso que a questão está corretíssima. E, por fim, outras duas expressões que são constantes nas provas do CESP. Haveria prejuízo e sem prejuízo. O que é o prejuízo que o CESP usa na prova? Haveria prejuízo quer dizer, fica errada, está errada a questão. Sem prejuízo, sem erro, sem problemas gramaticais. Então, preste atenção a esta questão, ainda na prova do DPU, nível superior, questão número 18. Sem prejuízo do sentido e da correção gramatical do texto, o trecho, se o agravante for, poderia ser reescrito da seguinte forma: caso o agravante for muito pobre. Pessoal, sem condições. Caso o agravante for, o verbo for, no futuro do subjuntivo, não conversa
com a conjunção condicional caso. O correto seria caso o agravante seja. Ou seja, você trocou a condicional se pela condicional caso. Só que nesta troca, o verbo também deveria ser trocado. Você não prejudicou o sentido, mas houve um problema de correção gramatical. Portanto, a questão está errada. Então, turma, muita atenção a essas terminologias. Elíptico, quer dizer oculto, subentendido, anafórico, que já foi citado no texto, supressão, retirada, inserção, colocação, prejuízo, erro, sem prejuízo, continua correta a questão. Estas terminologias são constantemente usadas na prova do CESP e você tem que prestar bastante atenção a elas, porque não basta saber as regras gramaticais, você precisa entender o que a banca afirmou para julgar se está certo ou se está errado. Um abraço a todos e até a próxima dica.